Eu queria aproveitar então, perguntar de um tema que é bastante recorrente aqui, que é da hibridização, né, de seres híbridos, então humanos híbridos misturados, né, com DNA alienígena. Eu queria saber que tipo de informação que eles têm sobre isso, né? E eu também queria perguntar sobre o fenômeno de bebês que desaparecem dos ventres de suas mães, né? Todos esses casos, a gente já recebeu alguns casos aqui no programa, esses casos desses bebês que desaparecem estão sempre relacionados a alguma mensagem, a aparecimento de naves, a sonhos, né, que são também em que alienígenas se manifestam, explicam que essas crianças estão sendo gestadas nessas mães humanas e que eles serão levados. Depois eu queria que eles falassem um pouquinho sobre isso, então. The next question is about hybridization. Do you guys know any kind of project that is a human project or extraterrestrial project to make hybrids with humans and extraterrestrials? And using that subject, do you know something about those pregnant women that they go to bed and wake up in the next day without the baby in their belly? And those kind of things are more common that we would like to be, but usually they are related to dreams with extraterrestrials when they talk to these women and tell them that this baby is for some kind of project or anything close to that. So do you guys know or have any information about it that you could share, Uh, of course? yes, I can talk about that. Up until the 1960s in the United States, most people who had experiences with extraterrestrials described meeting human looking extraterrestrials that were very kind and friendly. In the 1970s and 1980s, you had most people now talking about meetings with extraterrestrials that were grey or insectoids or reptilian. And I think this was because there had been agreements reached between the United States government and these extraterrestrials that were greys and reptilians for technology exchange, and in reciprocity, the government gave permission to these extraterrestrials to abduct people for limited experiments. And these experiments, some of these races, the grey extraterrestrials in particular, rather than just taking a few people, they took many thousands of people, and they took them up and they did many genetic experiments to create hybrids. And over the years, since the 1970s, we're talking 40, 50 years, they've been taking hundreds of thousands, even millions of people, not just in the United States, but elsewhere around the world, onto their craft and creating hybrid children. And this is a big concern, because what are these hybrid children going to be used for? Are they like a fifth column to infiltrate our society and to create support for the greys to have influence? Or is there something else that is not very positive? Many people are concerned about this, and I think it's a big problem. It started around the 60s, right? Correct, yes. The Betty and Barney Hill case in the early 1960s is the first example in the United States of a abduction involving humans with these grey extraterrestrials. And then by the 1970s, there were many people having these experiences. So to me, that suggests that agreements were reached in the 1950s and the 1960s, allowing these abductions to happen. I agree. O que o Dr. Sala está dizendo é o seguinte:
O processo começou poucas pessoas foram abduzidas na década de 60, mas depois isso se tornou milhões de pessoas a serem abduzidas, principalmente a partir da década de 70, o que preocupou muitas pessoas, porque eles eram sempre abduzidos por alienígenas da raça Grace, né, que são os que vêm de Orion, e sempre para processo de hibridização. E o que foi o mais interessante disso é que quando eles foram... existem pessoas que estão preocupadas que essa abdução ela foi feita de uma forma para que eles criassem híbridos que pudessem se infiltrar na nossa sociedade por algum fim, digamos assim, nefasto, ou existe um outro fim ainda desconhecido, que talvez pior ainda do que esse, para que aconteçam esses processos de abdução. E é muito interessante porque o que o Dr. Sala diz, e eu concordo 100%, até por muitos estudos, que acordos foram feitos para que essas abduções acontecessem. Elas não são tão aleatórias como nós imaginamos. Nós, claro que não podemos falar muito desses acordos aqui online para não derrubar a nossa transmissão, mas os acordos foram feitos na década de 50 e 60, para que então na década de 60 começasse o processo de abdução, para que ele ficasse em massa então na década de 70. Thank you so much, Doctor. And you, JP, do you know something about it? I think Dr. Salas said the whole thing. He's an expert. I just go through my experience and do what I'm told to do and share my experience when I get the green light. But yeah, he's the expert on different types of whistleblowers that have been going through these certain types of experiences. E o Dr. Sala já disse tudo o que precisava dizer, que é a especialidade do Dr. Sala, porque ele é não só um pesquisador, mas ele tem acesso a muitos outros delatores, e então ele consegue ter acesso a essas informações. E o JP, ele é mais ele faz aquilo que mandam ele fazer. Ele está mais como ele é da ativa ainda e não é a área dele, então ele preferiu, não tem como acrescentar mais do que o Dr. já disse para nós. Thank you, JP.